Olá, pessoal, bem-vindos ao Prep Me Cast, descomplicando o processo das faculdades americanas. Eu sou Stephanie Bunduk Salem, fundadora da Prep Me, e estou super animada de estar aqui com vocês para esse nosso primeiro episódio do podcast. Para o nosso primeiro episódio, eu vou começar apresentando um pouco sobre uma das faculdades mais queridas para mim, que é a UPenn, a famosa University of Pennsylvania, minha alma mater. E como é o nosso primeiro episódio, eu vou apresentar um pouco o formato do podcast. Eu vou começar apresentando um pouco o panorama geral da faculdade e depois teremos um convidado muito especial para falar um pouco sobre a experiência dele lá na faculdade em si. Então, UPenn está localizada na Filadélfia, na Pensilvânia, e conta com um campus urbano integrado na cidade em si. Tem 10 mil alunos de graduação, divididos entre 4 escolas principais. A College of Arts and Sciences, onde a maioria dos alunos estudam, a Wharton School of Business, a famosa escola de negócios da UPenn, School of Engineering and Applied Sciences, para engenharia, e por último, Nursing, enfermagem. A faculdade foi fundada em 1740 por Benjamin Franklin, que acreditava firmemente que o ensino superior deveria combinar teoria e prática, preparando os alunos não só intelectualmente, mas para fazer um impacto real no mundo. Esse princípio ainda está no coração da filosofia da UPenn hoje. Além disso, a UPenn faz parte da Ivy League, um grupo de 8 universidades do Nordeste dos Estados Unidos, conhecidas por sua excelência acadêmica, prestígio histórico e alto nível de seletividade. Elas incluem, além da UPenn, Harvard, Yale, Princeton e outras. UPenn é frequentemente reconhecida como a mais pré-profissional e interdisciplinar dessas Ivy Leagues, né? E foi pioneira em diversas áreas, como, por exemplo, negócios, né? A Wharton School foi a primeira escola de negócios do mundo, fundada em 1881. E também tem uma das primeiras faculdades de medicina dos Estados Unidos, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho do processo de admissão, antes da gente chamar o João Vitor. A taxa de aceitação da UPenn é baixa, né? Por ser muito renomada e seletiva, cada ano está descendo mais a taxa de admissão. Ano passado foi de 4%, o que torna uma das faculdades mais seletivas do mundo. A pontuação média do SAT, né, da prova, tipo o Enem deles, também é muito alta, né? Entre 1.490 e 1.570, e ACT entre 34 e 35 pontos. Há muitos alunos internacionais, né? Hoje em dia tem cerca de 13%, né, da turma de graduação da UPenn é internacional, né? E o processo de admissão da UPenn é um pouco extenso, né? Por ser muito seletiva, eles pedem muitas redações, né? Então, além do Common App Essay, que é a redação principal, que você conta um pouco sobre você e você envia para todas as faculdades, a UPenn também exige hoje, né? Ela exige mais 3 redações suplementares. Uma das mais famosas é uma carta de agradecimento para alguém querido, né, da sua vida. Essa pergunta é nova, né, é recente. Há 3 anos eles incluíram no application e reflete a valorização da psicologia positiva, né, uma área que UPenn é referência mundial. E graças ao trabalho de Martin Seligman, que é um professor na UPenn, que é também assim pioneiro nessa área, né? E a ideia dessa redação é estimular gratidão nos alunos, né? Uma das emoções mais estudadas na psicologia positiva. A segunda pergunta é: como que você vai contribuir para a comunidade da UPenn? Então aqui é uma oportunidade para você falar um pouco sobre os clubes, a vida extracurricular, como que você se vê contribuindo para o campus, né? E para o grupo estudantil. E a terceira e última é específica para a área que você quer estudar. Então, se você estiver prestando para a Wharton, o porquê você quer estudar negócios aqui na UPenn, né? Se você estiver prestando para o College of Arts and Sciences, por que você quer uma educação interdisciplinar, né? Então, é bem específica para a área que você quer estudar ou as áreas que você quer estudar, né? E antes de a gente seguir para a nossa entrevista, onde vamos falar sobre a vida no campus, vou falar de algumas curiosidades da minha experiência lá na UPenn, né? O que eu achei muito engraçado quando eu cheguei lá é que o mascote era o Quaker,
que é uma referência aos fundadores da Pensilvânia. Não é muito comum, né? Geralmente você vê os mascotes das outras faculdades, são os animais, né? Tipo Lion de Columbia. E daí o Penn era meio estranho. Eu achei que era meio estranho, mas bonitinho, Quaker. O campus fica a poucos minutos do centro histórico da Filadélfia, então tem muitas oportunidades culturais, museus, que os alunos têm muito fácil acesso e até desconto, né, nas entradas. A UPenn também tem uma forte cultura de interdisciplinar, de educação interdisciplinar. Então, conta com alguns programas únicos, como o Huntsman Program, que é Relações Internacionais com Negócios, e o MNT, que é um programa de engenharia com negócios. Então, tem umas oportunidades muito únicas lá na UPenn, se você tiver muito interesse interdisciplinar, né? E por último, uma coisa que eu também fiquei muito surpresa quando cheguei ao campus é que a UPenn valoriza muito a arte. Então, se você anda pelo campus, você encontra várias obras artísticas, como, por exemplo, a icônica estátua Love, do Robert Indiana. Fica no centro lá de UPenn. Eu lembro que a primeira vez que eu pisei no campus, eu falei, vou tirar foto, eu tinha fila para tirar foto. E eu tenho várias fotos, todo ano eu tirava uma foto lá. E foi muito especial para mim. E para hoje temos um convidado especial, João Vitor Mukdisi, também conhecido como Proud Penn Parent, nosso mentor e pai da turma. João Vitor se formou em 2013 e após Penn ele trabalhou no mercado financeiro no JP Morgan em Nova York. E agora, há 10 anos, trabalha no mercado imobiliário como CEO do Grupo Carlton. Além disso, ele é apaixonado por educação, assim como eu. E João Vitor é board member do GRAM, uma EdTech, e Centro Universitário Digital, que hoje tem quase 1 milhão de alunos. Ele também é board member da Escola Americana de Brasília. Bem-vindo, João Vitor. É um enorme prazer tê-lo aqui conosco no PrepMeCast. Obrigado, Stephanie. O prazer é todo meu. Muito bom estar aqui com você. E, João, para começar, conta pra gente, como que você foi parar na Penn, em Wharton? Era um sonho sempre que você teve ou foi algo que você achou sem querer? Conta um pouco. Vamos lá, só corrigir um pouco o Penn Parent aí para ninguém achar que eu sou pai da turma ali no sentido literal. Não sou pai de ninguém ainda. Mas eu era mais velho e me deram esse apelido aí. Ah, então, como eu fui parar em Penn? Eu sou de Brasília, como você disse, hoje eu estou no board da Escola Americana e eu sou ex-aluno da Escola Americana de Brasília, né? Então, eu estudei lá dos 4 aos 18 anos. E desde cedo, eu sempre fui muito curioso, muito estudioso e muito multidisciplinar. Então, ao mesmo tempo que eu amava matemática, e economia, eu também gostava muito de estudos sociais, história, literatura. E isso me fez querer, no high school, explorar diferentes profissões. E aí eu descobri a possibilidade e o mundo dos summer programs, que são esses programas de verão que as universidades americanas oferecem para os alunos de high school. E eu fiz o primeiro depois do verão da nona série. Eu fiz na Brown University e foi sobre investimentos, sobre finanças. Então foi tanto minha primeira exposição real a uma universidade americana, passei um mês no campus morando e estudando com 15 anos, como também foi minha primeira exposição à matéria de investimentos. E aí eu aproveitei essa viagem para ir para Brown com 15 anos para também fazer visitas a outros campos de outras universidades. E eu visitei o campus da Columbia, em Nova York, nessa viagem que eu ia para fazer o Summer Program em Brown. E gostei. E aí, depois da 10ª série, eu fiz um outro Summer Program em Columbia, e aí a matéria foi Engenharia Civil. É, Crescendo em Brasília, eu sempre fui muito exposto à construção civil, à arquitetura, então foi uma área que eu queria muito explorar. E eu ficava meio dividido entre esse mundo de business e esse mundo de engenharia civil, de construção, de arquitetura. E aí, em Colômbia, no Summer Program de Colômbia, eu percebi que, apesar de gostar do tema de engenharia civil, e gostar desse mundo de construção, que é até o mundo que hoje eu atuo, né, em real estate,
eu gostava muito mais da parte de project management, de apresentação, de ideia, de conceito, do que ser a pessoa técnica fazendo o projeto de engenharia em si. E aí, isso, quando eu voltei desse Summer Program, me fez voltar meu pensamento mais para business. E nesta viagem também de Colômbia, eu fui pela primeira vez para Penn visitar. Uhum. Tá? Fiz um college tour lá e eu amei o campus. E eu amei muito um discurso que tinha lá da possibilidade de você explorar carreiras multidisciplinares. E eu descobri um programa que chamava, eu acho que ainda tem, que chama Jerome Fisher, que era a possibilidade de estudar tanto business em Wharton, ao mesmo tempo que engenharia civil na escola de engenharia. É um MNT, né? O MNT Program. From Exatamente, Fisher. MNT Jerome Fisher, né? Isso, ainda Isso. existe. Ainda existe. É, e aí, assim, isso foi o que me primeiro fisgou para a PN nessa primeira visita. Eu ser multidisciplinar, eu estar meio que dividido, assim, eu quero estudar business, eu quero estudar engenharia civil, então por que não fazer os dois, né? Aí isso foi o primeiro pensamento. E com isso, eu fiquei encantado com o campus, com tudo que eu vi ali nesse dia que eu passei lá, e aí eu quis voltar para passar um mês. Então, meu último summer program, o summer program antes do meu último ano de high school, eu fiz em Penn. Foi um programa super legal que não sei se ainda tem, se tiver, eu recomendo de olhos fechados, que é Leadership in the Business World. Existe, existe. Nossa, é um programa fantástico. Eu passei um mês lá. Eu acho que mostra todo o melhor de Wharton em um mês, tá? Tanto a parte pré-profissional da universidade, como as oportunidades de estar muito perto de empresas, de palestras, de empresários, do mundo real, como a vida no campus. Então, assim, aí eu saí desse summer program sold e decidi apply early decision. Uhum. E entrei, enfim, para mim aí já estava decidido que. Você fez o early para MNT ou você fez só para Wharton? Ah, ótima pergunta. Não, aí eu evoluí um pouco, né? Que aí depois que eu passei esse um mês antes do senior year em Wharton, tinham 6 alunos da universidade, que já eram alunos do undergrad, que Uhum. orientavam os high schoolers do summer program. E um deles era de MNT, né? Então eu colei nele, eu conversei muito com ele, como era o programa, se ele estava gostando de fazer as duas coisas e tal. E um feedback que eu senti muito forte era que o fato de fazer os dois ao mesmo tempo tirava um pouco uma outra beleza de Penn, que são as aulas eletivas, para poder explorar todo o resto das coisas que a gente gosta. Uhum. É, e assim, apesar de eu ter essa cabeça de business, e aí também de real estate, de engenharia civil, eu também tenho uma cabeça de gostar de fazer matéria de história, de fazer matéria de ciência política, de fazer matéria de filosofia. Então, eu não queria ficar sem a possibilidade de explorar outras paixões e de ter os electives e de poder usar. E Uhum. também, depois de ter feito os 3 summer programs, eu percebi, principalmente explorando a possibilidade de fazer um concentration em Wharton, em business, mas com uma concentração em real estate, que ali ia endereçar minha necessidade de real estate e eu ia ter noções de engenharia civil, noções de arquitetura, mas que o que eu queria é um papel de business, de ser o empreendedor, de Uhum. ser o gestor e o assunto ser real estate e não ser o engenheiro. Aí eu desisti, eu nem apliquei para MNT, eu apliquei só para Wharton. E você tocou um pouco nessa questão das concentrações, né? Explica um pouco pra gente como que foi o processo de escolher as concentrações, o que que são as concentrações, quantas você fez. Eu fiz duas, né? Você também fez duas, né? Fiz, O que que você fiz fez? duas. Eu acho muito legal, primeiro, esse modelo de concentrações em Wharton, né? Então, concentrações só para quem é aluno de Wharton, né? Então, da escola de business. Uhum. E como que funciona? Quando você aplicar, você vai aplicar para Wharton especificamente, para a escola de business, mas você não tem que falar no processo de admission qual concentração você quer focar. Isso você pode decidir quando você está lá e você pode decidir no terceiro ano, né? Você não precisa decidir cedo. Então, isso é muito legal. Você chega em Wharton e você vai ter a possibilidade de fazer uma
grande abrangência de É o matérias, core, né? eh, que é o core, dentro do universo de business. Então, você vai poder fazer uma introdução a marketing, você vai fazer uma introdução a operações e gestão de informações, você vai fazer uma introdução à economia, uma introdução à contabilidade, várias, a finanças. E Sim. aí você vai poder ir vendo que tipo de áreas dentro de business que você gosta, tanto pelas matérias, como pelas atividades extracurriculares, que tem atividades, tem clubes direcionados, atrelados às áreas de concentração, né? Uhum. Como os eventos, você vai poder ir numa palestra mais de real estate ou uma palestra de marketing, e você vai meio que descobrindo o que você quer concentrar. Você tem que fazer uma concentração, que são 4 aulas, né? É, ainda Na são. Ainda nossa são 4 época, aulas. Ainda são. na nossa época era assim, ótimo. Então, são 4 aulas específicas daquela concentração que você escolher. Então, eu fiz duas. Eu fiz finanças e eu fiz real estate. E eram dois modelos um pouquinho diferentes de concentração. Finanças era totalmente livre. Você podia escolher qualquer uma das 4. Você poderia escolher qualquer 4 de todas as possíveis aulas de finanças que tem no Wharton. Então, você tinha muita liberdade para escolher. Tinha gente que ia mais para um caminho de finanças corporativas, valuation, investment banking. Tinha pessoas que iam mais para uma área de securities, de trading, e focava as aulas de finanças por aí. E real estate, a concentração de real estate, tinham 2 aulas obrigatórias dentro da concentração, que era real estate law e real estate finance. E aí duas que você podia escolher Livre. livres. Tá. Ah, legal. E. Mas isso, e eu quero complementar só dizendo que isso ainda são só 4 aulas. Então, assim, É, eu fazendo 2 concentrações, fiz 8 aulas, né? sim. Você consegue fazer isso e ainda ter muita liberdade de pegar muita aula eletiva em outras matérias. Então, eu sempre gostei de aulas de management também. Acho que eu acabei fazendo mais de 4 aulas de management depois, não sei, Nossa, eu enfim, poderia ter tido eh, 3 concentrations. poderia, mas enfim, então você consegue fazer mais de um concentration e ainda ter muita liberdade para explorar eletivos, tanto dentro de Wharton, em outras áreas que não sejam seu concentration, você vai poder explorar isso bem, em aulas avançadas, inclusive, como Legal. fora de Wharton e explorar suas outras paixões que Você são complementares e explorou que no college, assim? Ou até. Eu fiz aula em nursing, por exemplo. Você acabou explorando ou você acha que você ficou mais preso com as aulas de Wharton? eu acho que eu suguei o máximo de Wharton, então acho que eu explorei muito Wharton. Eu fiz muita aula lá em business, sempre gostei de business, mas eu sou multidisciplinar desde pequeno, então eu explorei sim as outras aulas. Eu fiz uma aula de filosofia que eu amei, que eu gostei Qual? demais. Eu acho que era History of Ancient Philosophy. Nossa, que demais. Foi incrível, foi muito legal. Então, assim, eu recomendo demais. Até, por exemplo, o Writing Seminar, que Ai, era não uma gostei do Writing coisa. Seminar. Acho que foi uma das Não aulas que eu menos gostou? gostei. É. Nossa, eu gostei do meu. O meu era sobre speech writing, era sobre presidential speech writing. A gente Uau. analisava discursos de presidentes, então eu gostava já do tema, né? Sempre Aham, gostei desse tema também. E eu achei legal ter isso, sabe? Eu acho que é um skill muito importante, saber escrever sim. bem. Então eu acho bacana que Penn tem isso como um requirement. Ainda Eu tem, fiz viu? uma, também tem umas aulas muito bacanas que são cross-listed em Wharton em conjunto com outras escolas de Verdade. Penn, né? Uma Uhum. das que eu mais gostei, que era cross-listed do departamento de Real Estate, mas também com o departamento do College of Arts and Sciences, era Urban Fiscal Policy, Política Urbana Fiscal. Uma aula super legal. O professor da época escrevia um livro que é o principal livro sobre o assunto nos Estados Unidos. E é uma aula que é a intersecção de vários assuntos bacanas, como política, urbanismo, real estate, business. Então, acho que também é legal explorar essas coisas que, que, que Uhum. são cross-listed e que navegam e conectam com outras disciplinas. Até porque aí os alunos
tem cabeça e perspectiva diferente. Então, tinha muito aluno de arquitetura e urbanismo nessa mesma aula. Ai, Tinha que muito legal. aluno da concentração de real estate na mesma aula. E tinha muito aluno de ciência política, ou de políticas públicas, na mesma aula. Então, o assunto fica muito multidisciplinar, é muito enriquecedor. Uhum, uhum. E fora essa aula, tem alguma outra aula que você falou, nossa, marcou algum professor? Tem muitas, muitas. Posso falar horas aqui sobre isso. Vamos Mas escolher uma, vai. uma, É, tá. Posso falar duas? pode. A primeira é mais para ilustrar um formato que acontece muito em Wharton, que eu gosto demais. A aula específica era Real Estate Entrepreneurship, empreendedorismo dentro do mercado imobiliário. Mas não precisa ser essa. Tem várias aulas que são deste tipo e deste Hum, formato. Então eu gostava muito do formato, mais até do que eu estou só ilustrando o formato. Achem esse tipo de aula, que é um tipo de aula que se você lê um livro-texto, você não vai ter a mesma experiência. Então, eu uhum, acho que isso é muito diferente. Como que funcionava a estrutura da aula? Antes de cada aula, a gente recebia um cenário real que uma empresa tinha de uma decisão de investimento. Então, só para uhum. ilustrar um case study que eu lembro, era implantação, a decisão de construir um Four Seasons em Orlando dentro da Disney, tá? Uau. Então, e isso era toda aula, a gente recebia um case study, a gente estava num grupo de 2 a 4 pessoas, a gente tinha que analisar todas as informações que aquela mesma empresa tinha, nesse caso era a Silverstein Property, ela estava decidindo se construía ou não esse Four Seasons em Orlando. A gente tinha todos os números, tudo que a empresa tinha para fazer a análise deles. E aí a gente tinha que fazer a nossa análise, tá? Uhum. Criar o nosso modelo de investimento, a preparar uma apresentação. Aí a gente vinha uma semana depois para a hora da aula. O professor selecionava alguns dos grupos para apresentar, o Uhum. resto da sala criticava a decisão e a análise, e o CEO da empresa estava lá na sala de aula para aquela aula. Ele também criticava, também Ai, comentava a nossa mas análise, ele e no vinha de final outro lugar? Ou ele morava na vinha, Filadélfia? Gente, que vinha, demais. vinha. Muitos vinham de Nova York, alguns vieram, tinha um que veio de Chicago, outro de DC. Então, assim, Hum, essa aula era só uma vez por semana, e aí ela era uma aula de 3 horas, uhum. e toda a aula vinha ou CEO, ou VP, ou alguém bem C-level da Uhum. companhia, para ouvir a gente apresentar, criticar a nossa análise, e depois, no fim da aula, fazer uma conclusão. O que que eles decidiram? Ah, construíram mesmo Four Seasons por tal, tal, tal motivo. Então, isso era muito legal, porque era muito real world. A gente estava aprendendo sobre a matéria, sendo expostos a profissionais, carreiras, empresas dentro da área, e realmente sendo colocado para pensar num caso prático. E Então, isso é esse bastante formato, Wharton, né? Assim, é muito. bem o tipo de aluno que o Wharton procura. Esse pessoal, as pessoas mais práticas, que querem, né, colocar a mão na massa também, né? Você não acha? Total, total. E você mistura ali teoria com a prática, você tem que pensar você mesmo, você tem que solucionar. Então, eu acho que internaliza mais os aprendizados. Não é alguém só vir te falar, né, um professor ou até CEO, não. Você, antes de ouvir o que que ele analisou, você fez sua análise. Então, você Uhum. tentou solucionar aquilo. Então, eu acho diferente. Tá. E só rapidamente, a outra que eu gostei muito, e eu sei que você, Stephanie, também gostou muito, acho que você foi até TA da aula depois, né? Aham. Foi Negotiations, Ah, a que melhor aula. também é, Melhor. que também tem esse aspecto muito prático, também é uma aula com case study, e eu acho que ela vai muito além de negociações, ela te ensina a solucionar problemas, a ser criativo, a como lidar com pessoas, como ter uma mentalidade construtiva, porque nem toda negociação é 0-1. A Uhum. maior parte das negociações todo mundo pode sair ganhando se você se permitir realmente conhecer o que que é importante Uhum. para a pessoa, né? Tem até um case study lá que uma pessoa na negociação recebia um nível de informações e a outra Ah, recebia outro nível de informações. E tinha algumas pessoas que não eram tão trusting e não compartilhava tão abertamente as suas informações, né? E uhum. aí, o que que a gente aprendeu nesse caso específico, que era da laranja e Ah, da do casca da laranja. da casca da laranja e do É, interior da laranja. sim. Muitos grupos nem descobriram que dava para todo mundo ter o que queria ter, É. né?
Mas Hum, quem compartilhou, quem aprofundou um nível a mais na conversa, conseguiu solucionar de maneira que maximizou. Então, eu acho isso uma aula muito legal. você Eu fez fiz com o Shell, especificamente né? com o professor Richard Shell, que ele é o autor de um livro muito legal sobre negociações que chama Bargaining for Advantage. Então, Uhum. assim, recomendo a aula de olhos fechados e ele também foi incrível. É, eu fiz com o Blum. Ele não era tão famoso, mas ele era muito legal também. Tanto é que ele me chamou depois para ser TA, que é assistente, né, dele. É, também foi uma aula que me marcou bastante. E a gente também tinha gente, né? Não era só o pessoal de Wharton que tava lá. Tinha, eu lembro que a Mé fez, que tá fazendo creative writing. Então, assim, a gente do college todo, né, que fazia essa aula. Era muito legal. Incrível. João, falando um pouquinho assim das pessoas, né? A gente tocou um pouco nesse assunto das aulas serem mistas, terem gente, né, de todos os majors. Como que foi morar na Filadélfia, morar no campus? Como que você fazia as amizades? Quando eu tava lá, né? Quando a gente tava lá, eu sentia muito essa pressão para ir para as sororities, para as fraternities, né? O Greek Life. Eu fiz parte, você não fez. Você sentiu falta disso? O que que você acha? Vamos por partes aqui. Sobre Greek Life, eu acho que ela é presente na vida Hum, social at Penn, é, mas eu acho que Penn tem tantas experiências diferentes que você pode ter. Então, eu não fiz parte de Greek Life, eu não entrei numa fraternidade e não senti falta em nenhum momento, sendo sincero. Eu participava no sentido de ir para as festas que tinham eu nas lembro. fraternidades, eu tinha vários amigos em várias fraternidades e sororidades, mas eu nunca entrei em nenhuma e não fez falta para mim. Penn é muito vasta, então tem muitos significados diferentes de diversão em Penn. Hum, Então você vai achar qual é o seu significado de diversão em Penn, hum, entendeu? hum. E se você não achar, você vai poder criar, porque você pode criar atividades extracurriculares, você propõe uma atividade nova, um clube, e a universidade dá funding para isso. Então, acho que existem muitos modelos diferentes de como pode ser a sua experiência em Penn. Como fazer amizades? Como que foi isso? Nossa, eu acho que assim, um dos maiores tesouros que eu tenho para a vida inteira são as amizades que eu fiz em Penn e amizades que eu fiz também depois de Penn, mas por causa de Penn. Tá. Então eu acho que isso é um gift que keeps on giving, de fazer faculdade fora, de morar na universidade, de ter uma vida estudantil assim tão completa, né? E Uhum, eu acho até que um aspecto de Penn que eu gostei muito e que outras universidades também entregam é a vida no campus. Então, uhum. isso pessoalmente para mim funcionou muito bem, tá? Eu não queria ir para uma universidade que não tivesse um campus tão coeso e tão meio que Eu independente, também. sabe? Eu também. Penn tem um campus autossuficiente. Você está numa cidade grande, tem tudo que uma cidade grande possa te oferecer, mas Uhum. você pode ter o seu mundo todo ali em Penn. Então, essa experiência de você Certeza. morar com todos os seus amigos, de estar todo mundo 100% ali focado na vida no campus, isso eu acho que não tem preço, é uma coisa única, é uma coisa maravilhosa de você descer um andar ou no mesmo andar ter um grande amigo, ou tipo, dentro de um raio de 5 minutos, literalmente, você encontrar todos os seus amigos, todo mundo almoçando, jantando ali. É. Como fazer amigos? Eu acho que, para mim, foram dois jeitos principais. Um é um lema que eu aprendi isso em Penn e eu Uhum. levo para a vida inteira, que é never eat alone. Eu acho É que uma o boa essa. momento da refeição, você vai ter que comer. A vida durante a faculdade é muito corrida, né? Todo mundo tá mil coisas, mil prioridades, muita coisa acontecendo, tantas oportunidades para gastar o seu tempo, desde estudar, atividade extracurricular, festa, vida social, então muita coisa, né? Exercício. Mas todo mundo tem que comer. E eu acho que a refeição é um momento muito legal de você conhecer uma pessoa. Então, para mim, eu tenho uma mentalidade never eat alone e frequently eat with just one person. Porque eu acho que a refeição em grupo grande tem muito seu valor, é Uhum. divertido, é muito bacana, mas quando você vai almoçar ou jantar com só uma pessoa, é um Uhum. nível de conversa, é uma profundidade Uhum. diferente.
Então você consegue conhecer uma pessoa mais Uhum. e desenvolver aí uma amizade mais profunda, um nível mais profundo. Então eu super recomendo isso. Eu acho que muitas das amizades foram feitas e aprofundadas durante refeições assim, one-on-one, E você na chegava assim faculdade. na aula, vamos lá, vamos almoçar, que você vai fazer no almoço. Sim, 100%. Então, Nossa, que assim, legal. não tinha nenhuma vergonha de convidar pessoas aleatórias, tipo, estamos na aula que acaba meio-dia. Convida a pessoa que sentou do seu lado aleatoriamente que você não conhece para almoçar, sabe? Faça isso. Tá todo mundo ali aberto. Algumas pessoas têm mais facilidade de fazer o convite, algumas pessoas têm mais facilidade de aceitar do que outras. Mas olha, assim, tinha um success rate muito alto. As É, pessoas de pé são mais sociáveis, né? Conhecida como The então, Social Ivy League, né? Então, eu acho que isso também facilita um exatamente. pouco. E aí você consegue, através disso, fazer tanto amizades profundas, aqueles que você vai almoçar, tem os amigos que você vai almoçar toda semana, e aí Hum, você vai manter isso, como aquela pessoa aleatória que às vezes você só vai almoçar uma vez em sim. pé, mas aquele almoço fez esse contato, sabe? Abriu Aham. uma porta e você mantém isso aberto para a vida, isso é muito legal. E aí, outra maneira que eu fiz muitas amizades foi através das atividades extracurriculares, que Uhum. foi uma parte muito central da minha experiência em Penn. Eu me envolvi muito em atividades extracurriculares, a Uhum. gente pode falar mais sobre isso, mas Você muitas fez, das você minhas acha, amizades dos clubes, surgiram aí. assim, dos clubes extracurriculares? Qual foi, assim, eu lembro que você fazia parte de um monte, você era super envolvido na vida É, do campus mesmo, né? Eu fui sim, mais para a parte de Greek Life, né? Então, mais a parte social. Acho que eu também eu fazia parte do The Walk Magazine, lembra que eu saía tirando foto das lembro. pessoas, revista de moda. Mas você tinha uma vida diferente, você era mais hands-on, não era? O que que você fazia de É, extracurricular? eu fiz muita coisa e eu fiz desde o primeiro semestre. Eu acho Hum, que isso é uma coisa muito legal, que é uma maneira de você conhecer gente de grupos diferentes e uhum. também de explorar assuntos diferentes. Um, eu entrei já no começo do segundo semestre, eu apliquei para o Wharton Council, que é uma espécie de student government, mas não é eleita, é selecionado através de um processo de application. Mas o Wharton Council organiza vários eventos, Sim. é, também é o grupo que faz a gestão do funding que o Wharton dá para todos os clubes. Enfim, então é Hum. uma mistura aí, mas basicamente é a função de student government em Wharton, E mas só sem aluno ser de eleito. Wharton pode entrar para o Wharton Só Council? aluno pode entrar, só entram 6 alunos por ano, Tá, mas você entra para ficar os 4 anos. Então, assim, tá. você entra com 5 outros, 6 do mesmo ano, mas você vai ter um grupo aí de 24 pessoas que Uhum, fica um grupo muito coeso, fica muito amigo. Você uhum. está se comprometendo a ficar nessa função e nesse grupo por 4 anos, então é uma coisa que tem muita continuidade. E é uma comunidade, então eu fiz muito amigo ali, e você interage com os presidentes de todos os outros clubes. Então, você interage com o clube de finanças de Wharton, com o clube de marketing de Wharton, com o Uhum. clube de travel de Wharton, de hospitalidade. Então, assim, você acaba também conhecendo muitas outras pessoas através desse papel. E você Legal. organiza várias tradições em Wharton também. Então, o Wharton Council é responsável por organizar. Hoje tem o Wharton Formal, o Wharton 5K, o Ah, o Wharton Clubbing 5K eu Night. fazia todo ano. Era muito Era muito legal. legal. Tem o Wharton Clubbing Night, que é uma feira para você conhecer todas as atividades extracurriculares que acontecem em Wharton. Então, isso foi uma coisa que eu gostei muito de me envolver. Uma outra coisa foi, eu fui TA, Teaching Assistant, de Management 100, que era Acredito uma que não tem aula. mais. Eu sei, Acabaram. mas parece que ainda existe o conceito, né? Mas que é dividido em 3 anos, né? Em É, eu três. acho que é isso, 4 anos, se eu não me engano. É tipo Leadership in the Business World, uma coisa assim. É, é. Mas era uma aula super legal sobre liderança e comunicação e trabalho em equipe, e tinha os alunos mais velhos como orientadores, como teaching assistants. Sim. E eu fui por 3 anos teaching assistant dessa aula, e era muito legal também, e uma comunidade de teaching assistants também muito Você bacana. era Eu pago também. como TA ou não? Você Pago, tinha que né? aplicar, você aplicava, era um job, Ah, você recebia um salário, sim. é, eu É, lembro. Aí eu também fiz Model UN, que era uma coisa que eu fazia desde o high school e eu Uhum. continuei
em Penn também, que também era uma comunidade muito grande, conheci muitas pessoas ali. Eu ia muito para os eventos de real estate, do Real Estate Club, que são esses clubes Legal. pré-profissionais também, que organizam muitas palestras com pessoas da indústria, organizam uma conferência por ano também sobre a indústria específica. E aí, através do Wharton Real Estate Club, eu fiz algumas viagens que foram super legais. Viagem. Então, eu fui para Chicago para uma viagem de real estate. Mas Então, tudo aí a pago gente. pela faculdade ou você teve que bancar também? Você não lembra? Sabe que eu não lembro, mas eu sei que uma parte é paga pela universidade. Eu não lembro quem paga voo, na verdade, mas, Nossa, mas muito legal. mas era uma viagem muito bacana. Então, por exemplo, a gente foi no escritório do Sam Zell, que já faleceu, mas era um dos principais empreendedores de real estate dos Estados Unidos. A gente foi no escritório dele em Chicago, um grupo de só, tipo, 6 a 10 alunos de Wharton. A Mas gente era só o almoçou com Wharton que podia ele. entrar pro Real Estate Club? Eu acho que Eu não. acho que não. Os clubes são de Aberto, Wharton, mas são abertos para as aberto. pessoas que não são Wharton também. Então, e são oportunidades, essas viagens, muito legais de você estar com pessoas que trabalham no field, na indústria, de estar visitando as empresas e até às vezes, por exemplo, sai um internship daquilo ali. É, Então, também é então, uma dá um maneira de networking você ter. bacana, né? Dá um network bem legal. É, é. Aí depois eu também eu fui Research Assistant de um professor brasileiro em Wharton, que era o professor Felipe Monteiro, e eu fazia pesquisa para ele sobre o Brasil, sobre a macroeconomia no Brasil, sobre doing business no Brasil. E aí Hum, eu fiz uma viagem com ele e com mais alguns alunos que eram de MBA para o Brasil, e a gente foi visitar Petrobras, BNDES, na época era o auge do Ike Batista, a gente teve uma reunião com o Ike Batista, então a gente visitou várias empresas assim também. Enfim, e essa parte de clubes eu recomendo fazer desde cedo, mas aí você pode meio que se reinventar a cada ano. Por exemplo, no último ano, às vezes você vai ter mais tempo, entra num clube novo, totalmente novo, que você nunca pensou em explorar, sim, e aí sim. você tem uma outra oportunidade. Você está no último ano, mas continua conhecendo gente nova. Um aspecto legal de Penn também são as Senior Societies, né? As Senior Honor Ah, é verdade. Societies. Você entrou para uma? Eu entrei para Sphinx, que é uma. É um, Ah, essas Senior Honor Societies, você é convidado. escolhido, né? Você é É. convidado para participar. Geralmente eles convidam assim pessoas que foram lideranças no campus nos Sim. primeiros 3 anos, né? Aí eu fui convidado a entrar e por ser lideranças no campus, assim, acaba que eram líderes de várias áreas diferentes. Então, por exemplo, tinha a menina que era, como que fala? Editor-in-Chief no Daily Pennsylvania, no jornal da escola. Tinha o Eram todos Class os President, líderes de seus todos os setores, líderes, assim. mas de áreas muito diferentes da faculdade. Ah, Então, tinha uns legal. líderes de uns clubes de dança, tinha Uhum. uns líderes de alguma organização nas artes, sabe? Então, são Bacana. pessoas que, às vezes, em outras capacidades, eu não tinha interagido, eu não tinha tido a oportunidade de interagir. E aí, no último ano, sendo colocado nesse grupo de, acho que eram 30 pessoas, Sim. conheci uma outra parte, várias outras partes, na Eu fui verdade. parte de Lantern, mas era só de Wharton, né? E era uma coisa mais Ah, é. social, mais networking também para conseguir depois É. estágio. É, Enfim, mas tem deve muito ser jeito de bacana. fazer amizade. Tem muito jeito de fazer amizade. É, E você E acha eu que acho isso que fazer ajuda? amizade nos É. clubes, fazer amizade através de atividade extracurricular é muito bacana também, porque é outro tipo de amizade. Você consegue, primeiro, é um jeito de você fazer amizade com pessoas às vezes mais velhas, Sim. também, né, que já estão 1 ano, 2, 3 anos na sua frente na faculdade. Uhum. E aí você meio que você tem uns mentores amigos, assim, Aham. que estão já um passo na frente, e aí você consegue ter visibilidade do que está por vir, do que você. E aí você pode antecipar um pouco, o que eu gosto, o que eu quero refletir, e depois até essas pessoas abrirem portas. Então, por exemplo, logo depois de Penn, durante o meu último verão, eu fiz um estágio no JP Morgan em Nova York, Uhum. e esse estágio meio que surgiu para mim, a ideia foi plantada por um amigo meu, 2 anos mais velho, que fazia Wharton Council comigo Uhum. e que, assim, já tinha me visto trabalhar numa atividade extracurricular, então, assim, ele tinha uma impressão muito boa de mim, né?
E ele falou, olha, acho que você tinha que aplicar para o nosso time e tal. Você fez isso Então, comigo, só que eu acabei não aplicando, que eu não queria investment exatamente, banking. É, exatamente. Primeiro você é mentorado, depois você mentora, né? Então, é, acho que essas trocas são muito legais e faz parte. é. Nossa, muito bacana. E engraçado, né? Você teve uma experiência muito diferente da minha. A gente estava na mesma faculdade, dentro do mesmo college. Assim, lógico que você era 2 anos mais velho, mas assim, a gente teve experiências completamente diferentes, né? Eu acho que essa que é a beleza da vida no campus também, né? E assim, e me fala um pouquinho também, você tocou um pouco no assunto do networking, do job market. Como que você sentiu, assim, fora ser mentorado por esse seu amigo, como que você sentiu a parte de recruiting em Penn? Foi fácil? Assim, quem te ajudou? Eu acho que PEN é extremamente pré-profissional, Sim. né? Então, acho que isso é um pouco diferente, às vezes, de outras faculdades, mas outras faculdades também são bem pré-profissionais. PEN é super. É super. Eu acho isso um ativo, eu acho isso uma coisa maravilhosa e tem muito a ver comigo, e eu gostei muito disso. Então, eu acho, que essa cultura de carreira, de já estar pensando muito na carreira, ela é muito presente em PEN e em Wharton, desde o começo, né? Uhum. Tanto de uma forma estruturada. Então, por exemplo, tem um centro de carreira, de aconselhamento, você pode ir lá formalmente, ter um advisor, Sim. praticar como entrevistar, ouvir workshops como fazer o seu currículo, coisas assim muito estruturadas. E, para ser sincero, eu não usufruí, eu não, É, nunca fui usufruir. no, eu nunca fui Eu no fui. lugar lá, sabe? Mas o que que é legal é que como isso é tão bem estruturado, Uhum. isso spills over para a cultura da universidade. Sim. E aí você tem isso muito ingrained na sua vida lá. Então, por exemplo, em Penn acontece muito o on-campus recruitment, que Uhum. são as empresas visitam o campus, participam de feiras, né, lá, interagem com os alunos, organizam atividades para os alunos, desde competições de tipo uns case competitions, assim. É. Então você tem muita oportunidade dentro da universidade de interagir com Sim. as empresas, com pessoas que trabalham, e muitas vezes quem visita são os ex-alunos. Depois, quando eu estava no JP Morgan em Nova York, Queria eu visitar. visitava todo semestre a Penn para falar com os alunos atuais, para entrevistar os alunos atuais, e querendo ou não, era muita gente que eu já conhecia, porque eram 1, 2, 3 anos mais novos, né? Por exemplo, você. Então você já conhece, são as pessoas que estão formando e indo para as empresas onde você vai querer ir. Então, Aham. isso acontece muito de forma muito orgânica, natural, É. e aí você aprende isso. Essas viagens que eu mencionei, as conferências, as palestras também dão muito direcionamento para a carreira. Então, é um processo intenso, mas eu acho que é um processo é uma oportunidade muito boa também para explorar, para aprender, para conhecer diferentes caminhos, diferentes possibilidades, carreiras, empresas. Mas assim, João, pensando um pouco aqui, você focou muito no setor imobiliário, acho que você já sabia que você queria, né, eventualmente voltar ao Brasil e atuar nesse setor. Por que que você foi para investment banking? Eu senti, quando eu estava em Penn, muita pressão para ir para o mercado financeiro. No final, eu não fui, não era minha praia, né, mas eu senti essa pressão. Você acha que você foi para o mercado financeiro no começo? Por conta dessa pressão ou era meio que uma estratégia mesmo de carreira? Eu cheguei em Penn e na primeira semana, uma pessoa que era senior na época, Aham, eu conversei com essa pessoa, ela era brasileira também, e ela tinha acabado de terminar o estágio dela em investment banking, né? Aí aham. eu comecei a ouvir várias vezes, tipo, no primeiro mês, esse termo investment banking. E eu confesso que eu cheguei com 18 anos em Penn, eu tinha feito economia, AP Economics no meu senior year, e Aham. isso era a minha visão de business, assim, né? Mas eu não tinha ideia, eu não sabia o que significava investment banking, né? Mas, ao longo dos 4 anos de faculdade, o que eu descobri? Dentro de investment banking especificamente, eu fiz M&A.
que era Mergers and Acquisitions, Uhum. fusões e aquisições. E eu descobri esse universo e me interessou muito, porque era uma coisa extremamente multidisciplinar. Eu ia ter uma oportunidade de estar assessorando, ajudando empresas a fazerem mergers e aquisições, ou venderem a empresa, ou a fazer um IPO, né, se listar na Bolsa de Valores. Mas empresas de vários segmentos, de vários setores. Então, eu trabalhei com uma mineradora, depois eu trabalhei com uma empresa de energia, depois com uma empresa de alimentos, depois com um varejista. Então, a cada transação que você está assessorando, você está explorando um outro universo, uma outra indústria dentro de business. Então, voltando aí à minha vontade multidisciplinar, minha curiosidade de explorar vários setores, eu gostei de M&A como uma maneira de ser exposto logo depois da faculdade, em um tempo curto, muito rápido, a muitos segmentos diferentes. Então, desde Wharton eu já gostava de real estate, mas eu não tinha absoluta certeza que eu queria ir 100% para real estate, né? E até hoje, assim, como você vê, eu amo real estate, eu estou super em real estate, é o meu main thing, mas eu estou envolvido com outras startups, eu estou no board de algumas companhias, eu estou muito envolvido no segmento de educação também. Então, essa multidisciplinaridade, ela é sempre presente na minha vida. Eu acho que as coisas vão se conectando de maneiras muito legais. E Uhum. eu acho que o M&A e Investment Banking possibilita muito isso. Eu também acho que é uma carreira, é um lugar para começar a carreira em que você recebe muita responsabilidade desde o primeiro dia. Uhum. Então, você tem 22 anos e você está interagindo em nível muito alto dentro das companhias, você interage com o CFO da empresa, e você tem responsabilidade real, muito real mesmo. Uhum. Então, eu queria estar fazendo uma coisa assim, que eu tivesse uma exposição a muitos setores, a algo que fosse desenvolver habilidades e conhecimentos transferíveis para outras coisas que eu fosse fazer depois. Então, ali você está aprendendo sobre finanças, sobre valuation, sobre onde gera valor numa empresa, Uhum. né? Sobre mercados de capitais. Então, eu sabia que era uma coisa que ia transferir muito, eu ia aprender muito, muito rápido, e ia transferir para qualquer coisa que eu fizesse depois. E que eu ia estar com pessoas muito ambiciosas, muito motivadas, que queriam trabalhar muito naquele momento de vida. Então, acho que tinha tudo a ver também com o que eu estava buscando para começo de carreira. Faz sentido. Eu acho que um dos meus arrependimentos não foi não ficar em Nova York depois, que nem todo mundo. Parece que vem uma leva, né? O pessoal sai de Penn, mesmo quem não é de Wharton, e vai para Nova York, vai todo mundo junto. Eu acho que esse foi um dos meus grandes arrependimentos, né? Da faculdade. É uma experiência muito legal, é muito Exato. bom. Então, isso foi. Trabalha muito. Eu lembro que a gente ia te visitar em Nova York e ser assim, sábado, domingo, sem horário, estava no escritório. É, É, dormia mas, tipo 4 horas por noite, mas aprendia muito. Valeu a pena, eu recomendo. Mas eu acho até que na nossa época, você tem mais contato com todo mundo, você vai poder falar isso melhor. Mas eu acho que na nossa época tinha até uma concentração maior de pessoas saindo de Wharton para investment banking, com né? certeza. É, eu acho que é, com, com esse mundo que teve tanta liquidez indo para startups, indo para tech companies, né? Tanto dinheiro indo para esse tipo de empresa, eu acho que aumentou muito o número de alunos que ou vão para venture capital ou vão para alguma startup num role muito legal também, ou vão para uma grande empresa de tech também para um role às vezes de Não, business super inclusive, legal. agora a Wharton tá com um novo concentration, né? Você viu? Acabou de lançar um novo concentration em AI, Business and AI. Então, eu acho que tá indo, né? Tá migrando um pouco para essa área das startups também, É, então, tecnologia. assim, eu acho que investment banking é um lugar muito bom até hoje para começar a Uhum. carreira, pelos motivos que eu falei, mas não é o único caminho, né? Então, e Wharton eu acho que mostra também outras possibilidades, outros caminhos, e ainda mais hoje, eu acho. É. E assim, hoje em dia também não precisa só fazer business, né, para você ir para o mercado financeiro ou para uma startup, né? Então, a gente vê bastante aqui no Brasil o pessoal fala, não, tem que fazer engenharia, tem que fazer business,
Mas lá nos Estados Unidos, e em Penn também especificamente, a gente tinha amigos que faziam outros majors, que estavam no college, que acabaram indo para o mercado financeiro também, né? Então, eu acho que só para complementar, acho que Penn ajuda muito com isso, né? Na inserção no mercado de trabalho, não importa o que você estudou, né? Então, acho isso muito legal. Sim, sim. E, João, assim, para finalizar, qual dica você daria para alguém pensando hoje em aplicar para UPenn? Não só Wharton, mas tudo, né? UPenn em si. Qual dica que você daria para um application, para um processo? Olha, a primeira, e que eu acho que é a principal, é super a ver com você, né, Stephanie? Então, comece cedo. Sim. Comece cedo, entenda o processo, entenda os requisitos, Uhum. e é isso que a Stephanie faz, né, Té? É, Isso foi super importante para mim. Então, como eu falei, na nona série eu fui fazer um summer program sim. numa universidade. E isso tornou meu sonho muito concreto para mim, sabe? Eu vivia um mês com 15 anos numa universidade americana. Eu falei, é isso que eu quero fazer isso. Sim. E aí eu saí dali, voltei com um sonho muito concreto e querendo entender 100% qual que era o processo, os requisitos, e muito diferente do processo brasileiro de vestibular, né? O sistema americano é muito holístico e ele olha meio que 4 anos da sua vida, né? Sim. Então é muito importante começar cedo e é muito importante ter uma base muito boa. Então, assim, eu acho até que você começa antes de você perceber. Então, até você ter ido bem no middle school, te dá uma base para chegar bem no high school. Então, se tem algum pai ouvindo que quer incentivar o aluno a ir para uma universidade maravilhosa, eu acho que tem que incentivar isso muito cedo, despertar esse sonho cedo, para a criança, para o aluno, para o middle schooler, para o high schooler, sempre ter bases boas e estar construindo em cima de bases boas a cada série, né? É. Então, essa é a primeira dica. Começa cedo, busca informação, busca ajuda, Aham. um, e aí seja intencional também. Então, assim, eu acho que, como eu falei, entenda o processo, entenda os requisitos, mas não faça as coisas na sua vida por causa do processo e dos requisitos. Uhum. Faça porque você gosta e faça porque você está explorando paixões suas, né? Porque acho que a Stephanie mesmo pode dizer isso, não tem uma única maneira de entrar, não Não. tem uma única receita do bolo, né? Não E tem. você pode fazer tudo certo também e não passar, né? Então, É, entre aspas. é. Então, assim, pelo menos o meu caminho foi um caminho muito intencional. Eu não estava fazendo as coisas para look good, eu não Eu estava também fazendo as não. coisas para entrar na faculdade. Eu queria entrar na faculdade, mas eu sempre gostei de todas as coisas que eu estava fazendo. Eu também. Então, no high school, eu fiz muitas Uhum. atividades extracurriculares. Eu fui presidente de classe todo ano, fiz Model UN, eu fundei um clube de empreendedorismo na escola que não tinha, Sim. fui secretary general do Bramun, então, mas não foram coisas assim para colocar no currículo. Foram coisas que eu gostava, e É. aí eu acho que quando você gosta, você tem paixão, e aí você faz cada coisa com excelência, Aham. você está no caminho certo. Com E aí o certeza. que você precisa é saber como comunicar isso no application, como É. comunicar essa paixão, como comunicar, como se destacar no application. Então, fazer com excelência, com intencionalidade, com paixão, o que você está querendo fazer, e depois é saber contar a sua história, saber destacar isso no processo do application em si. E Você uma lembra outra do que você dica. escreveu? Ai, desculpa, mas depois me fala sobre o que você escreveu. Tá. E uma outra dica é curta o processo. Porque o processo é uma oportunidade para você explorar diferentes opções de carreira, de matéria, de assunto, de universidade. Então, assim, recomendo demais quem tiver a possibilidade, a oportunidade de visitar, de fazer summer program. É muito importante e é divertido. Eu acho que eu visitei umas 27 universidades. Eu também, acho que eu É, visitei bastante, mas assim, hoje em dia não é todo mundo que consegue ir, né? Então, esse é o intuito é, desse podcast também, né? Trazer um pouco das universidades pro aluno brasileiro, né? Então, Isso é muito legal. Assim, isso 100% complementa. É super bacana essa iniciativa, Stephanie. Eu acho que isso é muito obrigada. importante.
Então, tem muita maneira de você explorar a universidade, né? Eu falei de visitar, mas se não der para visitar, isso aqui, esse podcast é uma maneira super boa de explorar várias, né? A ideia é ter gente de várias É, universidades falando. Então, isso é um jeito, ouvir dos alunos. sim, Então, tem inúmeras maneiras de você conseguir explorar as universidades e os assuntos, né? sim. E aí, assim, dica para a vida, eu acho que sonhe alto e trabalhe duro. E É, esse trabalho duro durante o high school é um trabalho duro que vale muito a pena, com porque certeza. tem um impacto muito grande na sua vida. Onde você vai estudar impacta demais a sua vida. A diferença entre uma universidade top e uma universidade média, na minha humilde opinião, é muito grande de experiência. Concordo. Eu concordo. Não só academicamente, tá? Claro, a experiência acadêmica vai ser muito diferente, os professores vão ser diferentes, a estrutura vai ser diferente, mas principalmente, assim, o nível dos alunos vai ser Com diferente. certeza. Então, assim, você está em um lugar que tem um processo de admissão para fazer uma curadoria de pessoas que são motivadas, interessadas, interessantes, comprometidas, ambiciosas, inteligentes. Isso é muito legal, é contagiante e acho que isso muda a vida, sabe? Então vale a pena trabalhar muito duro aí para entrar numa É universidade engraçado, top. ouvindo o seu processo, foi tão diferente do meu. Assim, contrário de você, eu não fiz summer, eu não fui visitar antes de prestar, né? Eu decidi prestar quando eu já estava no último ano da escola, né? Do colegial. E a minha sorte é que eu fazia tudo assim com propósito, e eu fazia porque eu gostava. Então, eu era editora-chefe do jornal da escola, eu tinha fundado o jornal da escola, na verdade. Eu jogava tênis. Eu fundei um clube de investimentos também da escola. Então, assim, eu fazia porque eu queria conhecer. Então, assim, eu ouvia muito esse negócio do mercado financeiro. Muitos professores falavam para mim: nossa, você é uma líder natural, você deveria explorar business. Então vamos montar um clube aqui para trazer guest speakers para a gente entender, né? Aprender sobre isso. Então, e nunca foi para colocar no currículo. Foi aí depois, quando eu estava no último ano, que eu falei: nossa, que bacana as faculdades nos Estados Unidos. E foi aí que eu fui pesquisando. Mas Mas você fez tudo antes de saber, você fez tudo com excelência, né? sim, sim, com certeza. Então É. isso é muito bacana, muito bom. E última pergunta, você lembra do que você escreveu no seu Common App Essay? No Common App Essay, É. eu escrevi sobre um dia na minha vida no high school. Ah, que legal. Então, é, foi, foi um pouco disso. Eu É. tentei passar é, um pouco dessa multidisciplinaridade de interesses, de assuntos Bacana. que eu gostava, envolvimentos em várias atividades extracurriculares. Então, eu tentei contar um pouquinho como era a minha vida no high school. Ai, que fofo. É, Tem gente que acha que tem que ser uma coisa uau, super única. é, Eu falo, não precisa ser. Eu falei sobre minha mãe no meu. É, é. eu reli outro dia meu essay, eu fiquei até um pouco assim, nossa, clichê, né? Falar sobre minha mãe, me criou sozinha, e como isso me deu um sense of independence, assim, sabe? É interessante quando a gente revisita tudo que a gente fez, né? Quando a gente tinha 17, 18 anos. É, eu super concordo. Não precisa ser assim uma coisa fora do mundo, uau. É, Eu acho que precisa refletir, precisa conversar muito com a sua história como um todo, sabe? com certeza. Você ter meio que uma coerência entre o que você fez no high school, entre suas decisões, suas escolhas, seus envolvimentos, suas iniciativas e o essay. Eu acho que isso é muito legal, É, né? muito legal. Ai, obrigada, João. Assim, sem palavras para te agradecer, você foi incrível. Queria continuar falando aqui forever. Se desse, a gente ia horas, né? Os dois falando Com sobre. certeza, com Mas queria te certeza. agradecer muito é, por contribuir para o podcast, para essa iniciativa. Quem sabe você volta no futuro para falar mais. Esse foi nosso episódio sobre PEN. Muito obrigada por ter ficado aqui conosco até aqui. Um agradecimento especial para o João Vitor, lá de Brasília, e o Samuca aqui filmando, nos ajudando com toda a produção. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o processo seletivo das faculdades americanas, mandem para o nosso e-mail contact@prepme.education, que a gente vai responder aqui no podcast. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhar os próximos episódios. Muito obrigada!